Amantes do mistério, entusiastas do sobrenatural, bem-vindos ao canal Assombrações e Enigmas, onde os enigmas mais intrigantes e as histórias mais assombrosas ganham vida. Se você busca arrepios e desvendar segredos sombrios, este é o lugar certo para você. Não fique de fora das nossas jornadas pelo desconhecido. Inscreva-se agora. Deixe seu like para fortalecer as energias sombrias e ative as notificações para não perder nenhum enigma que desvendaremos juntos. Preparado para mergulhar nos mistérios que a noite esconde? Aperte o botão de inscrição e embarque nessa jornada conosco. O inexplorado aguarda por sua chegada. A boneca da cadeira de balanço. No silêncio sepulcral da noite, a penumbra tomava conta do quarto. Os ponteiros do relógio pareciam arrastar-se com uma lentidão cruel, ecoando um constante tic-tac que, aos meus ouvidos, soava como o sussurro de segredos obscuros. Eu estava sozinho, envolto na escuridão que parecia respirar comigo. A casa, velha e repleta de segredos, parecia ganhar vida à medida que as sombras dançavam pelos móveis antigos. A luz pálida da lua filtrava-se pelas frestas da cortina, iluminando de maneira insuficiente o cenário macabro que estava prestes a se desenrolar. Minha atenção foi capturada por um objeto no canto do quarto, um artefato aparentemente inofensivo. Uma boneca de porcelana, com cabelos de ébano e olhos que pareciam absorver qualquer luz restante. Estava sentada, imóvel, em uma cadeira de balanço antiga que rangia suavemente ao menor sopro de vento. Cada fibra do meu ser clamava para que eu desviasse o olhar, para que eu me afastasse daquela visão perturbadora, mas algo inexplicável me prendia ali. Senti uma presença, uma aura maligna que emanava daquela boneca inerte. Como se tivesse vida própria, seus olhos pareciam seguir-me, penetrando minha alma com uma intensidade que gelava meu sangue. Um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que, de alguma forma, a boneca agora sorria. Uma expressão distorcida que contrastava com a serenidade de seu rosto de porcelana. A atmosfera pesava e o ar tornou-se rarefeito enquanto uma risada infantil ecoava pelo quarto. Minha mente tentava buscar lógica, uma explicação racional para o que testemunhava, mas a lógica desmoronava diante da presença sobrenatural que se materializava naquela boneca amaldiçoada. Os sussurros sibilavam em meus ouvidos, vozes infantis que se misturavam com o ranger da cadeira de balanço. Num momento de lucidez, decidi que era hora de me libertar daquele pesadelo. Levantei-me com a intenção de fugir, mas a atmosfera parecia densa, resistindo aos meus movimentos. A boneca, agora com os olhos brilhando com uma luz sinistra, começou a balançar a cabeça de um lado para o outro, como se negasse minha tentativa de escape. Fui tomado por uma sensação de pavor, a certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. A risada infantil tornou-se um coro de vozes distorcidas, vozes de tormento que ecoava pela casa vazia. As luzes piscaram, criando sombras grotescas que dançavam pelas paredes. Foi quando senti um toque gélido em meu ombro, um arrepio que não vinha apenas da temperatura ambiente. Ao me virar, deparei-me com a boneca, agora de pé diante de mim, sua presença emanando uma energia maligna que parecia paralisar meus movimentos. A risada intensificou-se, preenchendo o ambiente com uma histeria ensurdecedora. Num último suspiro de coragem, lancei a boneca ao chão, esperando quebrar o feitiço que me mantinha cativo. No entanto, ela permaneceu intacta, sorrindo de forma sádica, como se zombasse da minha tentativa desesperada. Foi quando a voz, antes infantil, transformou-se em algo sobrenatural, algo que não pertencia a este mundo. Você não pode escapar. As luzes se apagaram, deixando-me na escuridão total, com apenas o som perturbador da risada e o cheiro de enxofre permeando o ar. Na última fração de segundo antes de ser consumido pela escuridão,
percebi que a verdadeira natureza da boneca era algo além do entendimento humano. Aquela não era apenas uma boneca de porcelana, mas um receptáculo de almas condenadas, um artefato demoníaco destinado a semear o terror. O que aconteceu a seguir permanece um mistério. O que sei é que, ao acordar, estava sozinho no quarto, a boneca retornando à sua inofensiva posição na cadeira de balanço. O medo ainda pulsava em minhas veias, o eco daquela noite horripilante ecoando em meus pesadelos. A casa, agora tomada pela presença sobrenatural, tornara-se meu cárcere de tormento. Cada sombra, cada risada distante me lembrava que a boneca de porcelana guardava segredos obscuros e que meu destino estava entrelaçado ao dela para a eternidade. Se você está gostando dos contos, se inscreva no canal e deixe o joinha. Isso ajuda demais no crescimento. O antiquário. Eu sempre fui fascinado por antiguidades, especialmente aquelas que carregam consigo histórias do passado. Há alguns meses, encontrei uma loja de objetos raros que parecia ter saído diretamente de um pesadelo. No meio da penumbra, meus olhos se fixaram em uma boneca de porcelana esquecida no canto mais sombrio da loja. Ela era diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Seus olhos de vidro pareciam seguir-me, penetrando minha alma com um olhar vazio. Sua pele de porcelana era impecável, mas havia algo inquietante na maneira como seu sorriso sutil se formava nos lábios de porcelana. Ao comprar a boneca, o vendedor me alertou sobre uma lenda obscura que a acompanhava. Dizia-se que a boneca tinha uma ligação com o sobrenatural, que ela era um amuleto para almas perdidas. Ignorando os avisos como meras superstições, levei-a para casa. As noites se tornaram longas e perturbadoras. Sussurros ecoavam pelos corredores. A cada batida do relógio, a presença da boneca parecia crescer, uma presença maligna que se infiltrava nos meus sonhos. Uma noite, acordei com um sussurro suave vindo do quarto da boneca. Senti um frio na espinha ao vê-la, não mais no canto escuro, mas agora ao lado da minha cama. Seus olhos sem vida fixos em mim. Eu queria me mover, gritar, mas estava paralisado pelo terror. A boneca começou a falar com uma voz que não era humana, uma melodia dissonante que ia fundo em minha mente. Ela contou histórias de vidas perdidas e tragédias esquecidas. Eu estava cativo, preso em um pesadelo real. Aos poucos, as histórias se tornaram mais pessoais, revelando segredos obscuros da minha própria vida. Cada revelação era como uma faca cortando minha alma. Eu sabia que não poderia escapar dessa boneca amaldiçoada. Finalmente, em uma noite sem lua, a boneca de porcelana revelou sua verdadeira natureza. Transformou-se em uma figura sombria, uma entidade sobrenatural que buscava vingança por erros do passado. Ela estava ligada a mim, uma sombra que eu não podia ignorar. O final foi inevitável. A boneca de porcelana, agora uma presença indomável, envolveu-me em seus braços gelados. Senti minha vida escorrendo, perdido na escuridão que ela representava. Hoje, a boneca permanece na loja de antiguidades, esperando por sua próxima vítima. Se você ousar cruzar seu caminho, cuidado, pois ela conhece seus segredos mais profundos e não descansará até que tenha sugado a última gota de sua alma. Se você está gostando dos contos, se inscreva no canal e deixe o joinha. Isso ajuda demais no crescimento. A boneca de porcelana da Casa Assombrada. A noite caía sobre a pequena cidade, envolvendo-a em uma escuridão sinistra que fazia os corações acelerarem. Eu, curioso e destemido, decidi explorar uma antiga mansão abandonada que ficava no final da rua. As lendas locais diziam que a casa era assombrada, mas a minha coragem me impelia a desvendar seus segredos. Ao adentrar o saguão decadente, uma sensação gélida percorreu a minha espinha. O cheiro de mofo e abandono pairava no ar. Uma escada de madeira rangia sob meus pés enquanto subia em direção aos andares superiores.
A cada passo, o silêncio era quebrado apenas pelo eco dos meus próprios passos e sussurros imaginários. Ao chegar a um quarto empoeirado, meus olhos foram atraídos por uma prateleira repleta de bonecas de porcelana. Seus olhos vazios pareciam me fitar, e o ar ao redor tornou-se ainda mais denso. Entre as bonecas, uma se destacava. Uma figura delicada com vestido de renda e cabelos loiros, com um olhar penetrante que me fez estremecer. Intrigado, peguei a boneca em minhas mãos, sentindo um arrepio percorrer meu corpo. Uma risada suave e infantil pareceu ecoar ao meu redor, mas eu estava sozinho naquele quarto. Decidi colocar a boneca de volta na prateleira, mas algo me deteve. Seus olhos agora pareciam seguir cada movimento meu, como se tivesse ganhado vida própria. A temperatura caiu abruptamente e uma presença invisível envolveu o quarto. A risada infantil tornou-se mais audível, misturada com sussurros ininteligíveis. Desesperado, corri em direção à porta, mas ela se fechou com um estrondo ensurdecedor. A boneca de porcelana estava agora no centro do quarto, emitindo uma luz fraca. Seu sorriso sinistro transformou-se em uma expressão de angústia. Uma voz sussurrou em meus ouvidos, contando histórias de tragédias antigas, segredos obscuros e almas perdidas. Minhas pernas tremiam enquanto eu tentava desesperadamente abrir a porta. A boneca começou a flutuar, movendo-se na minha direção. Cada passo dela fazia meu coração bater mais rápido. Quando finalmente consegui abrir a porta, a risada e os sussurros cessaram abruptamente. No corredor vazio, a boneca de porcelana estava agora imóvel, voltando a ser apenas um objeto inanimado na prateleira. O silêncio era ensurdecedor, e eu me questionava se o que vivenciei era real ou fruto da minha imaginação. A mansão permaneceu silenciosa, mas a experiência assombrou meus sonhos por anos a fio. A boneca de porcelana, guardiã de segredos sombrios, permaneceu na minha memória como um símbolo do terror que se esconde nas sombras, pronto para se manifestar quando menos se espera.